Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Ele sabe. Conhece os meus intentos, quem tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Oh, yeah, yeah. Aquele que sonda o meu interior. Shalom Adonai, você que está conosco nesta noite, que o bom Deus te abençoe nesta live,
quero convidá-lo a participarem conosco, a participar desse culto de adoração ao nosso bom Deus. Eu quero pedir que você compartilhe esse momento com os seus amigos, para que muitas outras pessoas também possam ouvir do Evangelho. Hoje é uma noite atípica, diferente para todos nós. Nós não podemos estar juntos. Hoje só estamos nós e quem vai estar conduzindo o louvor. A igreja não pode estar presente, mas com certeza a igreja do Senhor Jesus, ela está presente espiritualmente e está presente também online conosco. Nós estamos aqui para juntos adorarmos ao nosso bom Deus, celebrarmos ao rochedo da nossa salvação. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, e quero convidar você a compartilhar com os seus amigos. Compartilhe também nesse momento, mandando um WhatsApp para aqueles que são os seus contatos e diga: olha, a IPB de Ubiratã está ao vivo, tem uma palavra de Deus ao seu coração. Nós queremos que você esteja interagindo conosco, que você possa compartilhar aí os seus pedidos de orações, suas súplicas, seus agradecimentos, que ao final nós estaremos orando juntos e orando também por você. Eu quero convidá-lo também, penso que você já deve ter compartilhado, que agora você aquiete o seu coração, que agora você possa descansar, estar diante do seu smartphone ou talvez do seu notebook, que você possa reunir a sua família, ainda que não estamos presenciais, mas é um momento de culto. É um culto onde você está no seu lar e nós estamos aqui e juntos nós estaremos unidos pela fé, celebrando a esse Deus maravilhoso. Então eu quero convidar você a se aquietar, deixar um pouquinho de lado aquilo que você está fazendo, convide aqueles que estão perto de você, ou se você estiver sozinho, talvez aí no seu quarto, talvez no seu trabalho, aonde você estiver, tire esse momento para juntos adorarmos ao nosso bom Deus. Eu quero convidar então você a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus no livro dos Salmos, o Salmo 117, quando apresenta um convite de Deus a nós para adorarmos a esse Deus maravilhoso. O texto diz assim, livro dos Salmos, o Salmo 117: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós vamos orar e depois seremos ministrados por meios de canções que vão engrandecer o nome do nosso bom Deus. Eu quero convidar você, aonde estar agora, a orarmos juntos, de uma forma simbólica, você levantar as suas mãos, para que juntos possamos buscar a presença do nosso bom Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante do Senhor. Estamos unidos com estes que estão online pela fé em Cristo Jesus. Nos ligamos ao Senhor no trono da graça, no trono de Cristo Jesus. Nos apresentamos ao Senhor, pois Tu és soberano, Tu és grandioso, majestoso, excelso, guia a história, governa todas as coisas conforme o Teu propósito e o Teu querer. Aqui estamos porque somos dependentes do Senhor, carecemos do Senhor, conforme diz a Tua palavra, somos os Teus servos e precisamos, ó Deus, de uma palavra, precisamos de uma intervenção, precisamos nesta noite ser achados e encontrados por Cristo Jesus. Olha para nós, Senhor, olha para aqueles que estão longe de nós, mas com certeza estão bem perto
perto do Senhor, nas suas angústias, nas suas aflições, nas suas inquietudes da alma. Que esta noite haja alívio, que nesta noite o passear do Senhor, o visitar do teu Espírito possa trazer aconchego, possa trazer mudança, transformações, ó Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, recebe o nosso louvor. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar e para exaltar o teu santo nome. Agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo. Pedimos também um grande avivamento. Aquece, ó Deus, o coração dos fracos na fé, os desanimados, os abatidos, os amargurados, ó Deus, aonde eles estiverem, que eles sejam encontrados pelo Senhor, visitados pelo Senhor nesta noite. Visita aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que padecem, aqueles que estão com dores. Dá uma palavra, Deus, em nome de Jesus. Enquanto a cura não chega, enquanto o alívio não chega, fortalece a fé, ó Deus, em nome de Jesus. Se também com os profissionais da área de saúde, Deus, que estão enfrentando dias, meses, ó Deus, de lutas, dos afazeres. Protege eles, dá sabedoria, renova o físico, renova o emocional, renova a mente, ó Deus, com o teu poder e com a tua graça, Deus. Visita o lar que está conosco, visita o lar que ainda vai nos ouvir futuramente, ó Deus. Aonde esta live estiver adentrando, nos lares, nas cidades, nas regiões, nos municípios, ó Deus, nos estados, ó Pai, que eles sintam a presença de Cristo Jesus. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. É bom louvarmos ao Senhor. Eu quero convidar a Cristiane para juntos entoarmos canções que louvam e engrandecem o nome do nosso bom Deus. O dia que Cristo te achou, com certeza o céu, o mundo se tornou. Nós vamos cantar e adorarmos ao nosso bom Deus. Graças a Deus, irmãos. Esse cântico que nós vamos cantar é um hino do nosso hinário e ele fala sobre a presença de Jesus. Nesse cenário aqui tão lindo, né? Onde a gente vê aí Jesus, o verdadeiro Natal. Jesus quer também estar presente na sua vida, não apenas por uma data, mas a presença dele pode ser real. E eu vou entoar esse cântico e convido você também a cantar comigo.
Jesus é o companheiro de todas as horas, é o companheiro que nos atende até o último suspirar. Ele quer também fazer companhia e ser presente na sua vida. Esse cântico que vamos cantar também diz que calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso no meu viver, porque eu encontrei esse amigo, e esse amigo é Jesus. Que bom termos louvado e adorado o nome do nosso bom Deus. Agora nós precisamos ser edificados pela palavra desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você, aonde você está nesse momento, no seu lar, a abrir a palavra do nosso bom Deus. Quero convidá-los a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 4, para a nossa reflexão nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós estaremos fazendo a leitura dos versos 18º até o 22º. E peço que você mantenha aí a palavra do Senhor aberta até o final, para tirarmos algumas lições preciosas para as nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram.
Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiam. Eu quero pensar com você nesta noite no tema O Encontro. É isso mesmo, O Encontro. Martin Buber, ele é um filósofo, também um pedagogo, e ele expressou algo que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você. Todas as vezes que nós interagimos com alguém, nós saímos transformados deste encontro. Eu vou repetir para você memorizar. Todas as vezes que nós interagimos com alguém, nós saímos transformados deste encontro. A respeito de interagir, a respeito de ter um encontro, a respeito de sair transformado nesse interagir com alguém, nesse encontro, é que aquilo que o nosso texto lido nesta noite nos ensina. É um contexto onde o capítulo 4 vai nos mostrar Jesus iniciando o seu ministério. Jesus é levado ao deserto, é tentado, ali ele vence a tentação, aí ele começa a andar pelas cidades. E aí vai dizer que o povo que jazia na escuridão, nas trevas, no pecado, agora vê a grande luz, e essa luz é Cristo Jesus. O texto que nós lemos é o início onde Jesus inicia chamando os seus primeiros discípulos. É onde os primeiros discípulos têm um encontro com Jesus. E este encontro que os primeiros discípulos tiveram com Jesus resultou em algo fantástico na vida deles. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo nesta noite. Você já teve um encontro com Cristo Jesus? Talvez você possa dizer sim, eu já tive um encontro com Jesus. Talvez você precise avaliar se esse encontro vai produzir aquilo que o texto nesta noite tem para nos ensinar. Se você ainda tem dúvidas se você teve ou não um encontro com Jesus, preste atenção no que a lição, no que os versículos nos ensinam nesta noite. O encontro com Cristo produz algumas coisas em nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos olhar para o texto e tirar de lição é que o encontro com Jesus, para aqueles que assim experimentam, tem algumas verdades. Primeiro, o encontro vem com chamado. Eu vou repetir para você. O encontro vem com chamado. Se você observar o versículo 18, ele inicia dizendo, caminhando. E este caminhando aí se refere a Cristo Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia. Observem esta expressão, viu. Quem foi que viu? Jesus. E o que Jesus viu? Diz ele, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar. Porque eles eram pescadores. Mas acompanhe comigo o raciocínio, não só o versículo 18 diz que Jesus viu, mas observem também o versículo 21, quando diz que passando adiante, chamou primeiro Pedro e chamou André, passando adiante diz que agora ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai.
Você consegue compreender o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o encontro dos discípulos com Cristo. E neste encontro agora tem um chamado. E o que nós precisamos entender é que todos aqueles que têm um encontro com Cristo, eles possuem um chamado. Agora veja bem, o texto está afirmando que quem viu foi Deus. Agora nós precisamos fazer aquela pergunta: quem viu a quem primeiro? Se nós olharmos para as Escrituras, vai dizer que Deus nos amou primeiro, para que daí nós possamos amá-lo. É Deus quem nos amou, diz 1 João, capítulo 4, versículo 19. Deus nos viu e nos amou e agora nos chamou. Em outras palavras, quem chama é Deus. Isso mostra que a voz de Deus, ela é irresistível. Aqueles que possuem um encontro com Cristo, aqueles que ouvem a voz desse Deus maravilhoso, não resistem ao seu chamado. Esses primeiros discípulos não resistiram. Quando Jesus os viu, Jesus os chamou. E diz que eles então largaram o que tinham e começaram a seguir Jesus. Então o encontro com Cristo, no primeiro momento, tem o chamado. E esse chamado vem de Cristo. Ainda que você e eu tenhamos ouvido a voz de Cristo por meio de o pastor, do evangelista, alguém que entregou um folheto, alguém que falou, alguém que discipulou, e naquele momento foi feito um apelo e você levantou as mãos, você chorou, você se prostrou diante de Deus. Isso não significa que foi você que o aceitou, pelo contrário, foi a voz de Cristo suave no seu coração, trouxe luz, iluminou a sua mente, abriu os seus olhos e aqueceu o seu coração. O encontro com Cristo produz um chamado. Que coisa maravilhosa! Me permita dar uma experiência pessoal. Um belo dia, antes de conhecer a Cristo, eu fui convidado a ir num acampamento. E me interessei em participar desse acampamento, porque lá tinha meninas bonitas e o meu desejo como uma pessoa, um jovem não cristão, era namorar uma daquelas meninas. Mas Deus é soberano, Ele usa todos os métodos e todas as formas. Aceitei o convite e fui no acampamento. Mas algo fantástico aconteceu naquele dia. Os meus olhos estavam fixos em algo errado, o meu coração tendencioso àquilo que não era saudável. Mas naquele acampamento eu tive um encontro com Cristo. Eu ouvi a voz de Cristo quando Ele disse assim: Nilson, segue-me. Isso aconteceu na minha vida. Observem vocês então que aquele que tem um encontro com Cristo vem acompanhado de um chamado. E o chamado de Cristo, ele é irresistível. A partir daquele dia o meu coração se aquebrantou, o meu coração se arrependeu, o meu coração se rendeu a esse Deus maravilhoso. A minha pergunta a você que está comigo nesta noite online: você já teve um encontro com Cristo? Você já reconheceu o chamado dele para a sua vida? Eu quero pedir que você não endureça o seu coração. Se renda ao senhorio de Cristo Jesus. Mas há uma segunda verdade que o texto nos ensina também. O encontro com Cristo, ele vem acompanhado, ou ele vem com mudanças, ou melhor, o encontro vem com vocação. No segundo momento é o que o texto nos ensina. O encontro com Cristo vem com vocação. Se você estiver atento, versículo 19, olhe para a sua palavra, a Bíblia que está aí, a palavra de Deus. Ele diz assim, versículo 19: E disse-lhes: Vinde após mim.
Ele está dizendo: e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa maravilhosa. Eles já eram pescadores, mas pescadores de peixes. Mas agora, diante do chamado que Deus fez ao coração deles, Deus deu a eles também uma vocação. O encontro com Cristo nos leva ou é acompanhado com vocação. Quando Jesus afirma aos discípulos dizendo assim: vos farei pescadores de homens. Mas eu preciso fazer uma pergunta e responder com você. O que significa a palavra vocação? Vocação tem a ver com o dom que Deus concede àqueles que Ele chama. Em outras palavras bem simples, Deus, quando chama alguém, chama para que este se envolva com o seu reino, envolva-se com a sua obra. Então, é permitido dizer nesta noite que todos aqueles que ouvem a voz, que recebem um chamado de Deus, recebem agora também uma vocação para se envolver com o reino de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ninguém ao ser chamado é chamado e vive o seu bel prazer. Ninguém ao ser chamado é chamado para ingressar no reino e fazer parte de uma igreja para ficar apenas assentado nos bancos ou nas cadeiras. Não, pelo contrário, nós somos chamados e recebemos uma vocação. E lembre-se que essa vocação, este dom que Deus nos dá, que nos capacita para servi-lo na igreja ou na causa do Senhor, vem do próprio Deus. Basta você olhar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando fala sobre a distribuição dos dons. O versículo 7 diz que Deus dá os dons, capacita para que estes possam trabalhar, se envolver, sejam habilitados e servir a causa de Cristo Jesus. Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo precisam entender isso. Existe uma vocação, existe, me permita dizer também, um ministério, precisa trabalhar, precisa se envolver, não tem como ficar apenas assentado no banco, em cima da carroça, enquanto outros se envolvem. Não, com Cristo não existe isso, existe um trabalho, existe uma obra a ser feito. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, quando Paulo diz que todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que tiveram um encontro, receberam uma vocação, e ele usa o termo dizendo assim que todos nós somos embaixadores de Cristo, como se nós em Deus estivéssemos reconciliando o mundo, pregando o Evangelho, as boas novas. Então nós temos uma vocação. Agora, é permitido dizer também que cada um tem uma vocação. Talvez alguns tenham uma vocação como eu, tempo integral. Talvez outros tenham a vocação de missionário, de evangelista, que vivem de tempo integral na obra. Mas também você que tem o seu trabalho, que vem de Deus, que tem o seu sustento, você também é um missionário. Dentro dos estudos da missiologia, nós chamamos essas pessoas bivocacionadas. Ou seja, ela tem um trabalho, mas ela também continua vivendo a sua vocação, pregando, falando e evangelizando. Me permita novamente dar um exemplo para você e pessoal. Naquele dia da minha conversão, naquele acampamento, quando a voz de Deus adentrou na minha alma e os céus se abriram, eu senti no meu coração a vocação de Deus. Eu senti naquele dia Deus dizendo para mim: você vai ser pastor.
Ali, no ato da regeneração, do chamado, eu senti a vocação de Deus. Saí daquele acampamento dizendo: eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. É claro, daquele momento até se concluir a vocação em ser pastor, muitas coisas se passaram, muitos dias, muitos anos. Aqui estou eu hoje, vivendo esta vocação de Deus, o ministério de tempo integral. Eu sei que nem todos vão ouvir de Deus: você vai ser pastor, você vai ser missionário, você vai ser evangelista, mas todos nós somos chamados a sermos bivocacionados, ou seja, o nosso trabalho e a nossa vocação em levar o evangelho a toda a criatura, e todos nós nos envolvermos no reino de Cristo Jesus. Então você tem uma vocação, se você teve um encontro com Cristo Jesus. Eu gosto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, quando o autor diz assim no 9, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? Para anunciar as boas novas. Esta é a nossa missão. Ninguém que tem um encontro com Cristo se torna infrutífero. Quer ver só? Lembram do chamado de Abraão? Teve um encontro, Deus o chamou a ser pai de uma grande nação. Lembram do encontro que Moisés teve? Deus o chamou e a sua vocação era liderar e libertar aquele povo. Lembram do encontro que Isaías teve com Cristo, com Deus? Ele foi chamado a ser o profeta. Lembram do encontro que Paulo, a caminho de Emaús, a caminho de Damasco, teve com Cristo, quando aquela luz resplandeceu? Ali ele teve um encontro com Cristo, ali ele teve um chamado, ali ele teve uma vocação de pregar o evangelho aos gentios. Todos aqueles que têm um encontro com Cristo são chamados, mas também são vocacionados. Você já descobriu a sua vocação? Você já descobriu o seu ministério? Você já descobriu o seu dom? Mas o que mais o texto nesta noite nos ensina sobre o encontro? O encontro vem com mudança. Eu vou repetir para você: o encontro vem com mudança. Acompanhe comigo agora os versículos 20, parte A, e o versículo 22, parte A. Quando diz assim o versículo 20: então eles deixaram imediatamente as redes. Deixaram algo. Nesse texto ele está dizendo: imediatamente deixaram as redes. Mas olha o versículo 22 também, quando ele diz a parte A: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai. É interessante que o texto está nos ensinando que eles tiveram uma mudança. Tiveram que deixar algo. Nesse contexto, eles tiveram que deixar as suas redes, tiveram que deixar a sua família. Então observem que o encontro com Cristo produz em nós o chamado, produz em nós a vocação, mas produz também em nós uma mudança de vida. Nesse caso, eles tiveram uma mudança radical, deixaram de ser pescadores para se tornarem discípulos e pescadores de homens. Então, se você teve um encontro com Cristo, ele vem acompanhado de mudança na sua vida. Para alguns, como eu, uma mudança radical. Para você, talvez nem tanto, mas é necessário todos aqueles que têm um encontro com Cristo passar por uma mudança de vida.
A Bíblia nos alerta a respeito disso. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando o autor diz assim que aqueles que estão em Cristo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, agora são uma nova criatura, ou seja, possuem uma mente nova, possuem um olhar novo, possuem um coração novo, possuem uma nova estatura, uma nova postura. As coisas velhas, tudo aquilo que não era saudável ficou para trás, mas agora o encontro com Cristo produz uma mudança de vida, e esta mudança, preste atenção, ela é interior e ela é refletida agora externamente na vida daqueles que tiveram um encontro com Cristo. Você teve um encontro com Cristo? Então você precisa ter mudança de vida. É o que nos diz o Cristo, é o que nos diz as Escrituras. Eu gosto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, quando o autor diz assim: não compreendeis, ele está dizendo isso, não compreendeis vós que a amizade do mundo se torna inimizade para com Deus? Então, se eu tive um encontro com Cristo, eu preciso ter ações diferentes na minha vida. Lembram de Zaqueu? Aquele homem pequenininho que subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus viu Zaqueu na árvore e disse: Zaqueu, desce daí, hoje me convém ir na tua casa. E diz que lá na casa, jantando com ele, diz que ele teve um encontro com Jesus. E ele teve uma mudança de vida. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu fico imaginando, abrindo um parênteses aqui, que se eu tivesse lá e me sentisse defraudado por Zaqueu, eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar contente porque o engano seria restituído 4 vezes mais. Fecha-se o parênteses. Observem vocês então que Zaqueu, ele teve uma mudança de vida, ele reconheceu que precisava mudar, e aí Cristo diz assim: hoje teve salvação nesta casa. Aquele que tem um encontro com Cristo precisa ter uma mudança de vida. A Bíblia vai dizer a respeito disso. Se você olhar, por exemplo, Efésios capítulo 4, quando o autor vai dizendo assim: revesti-vos do novo homem em Cristo Jesus. Nesta mesma linha de pensamento, vai dizer agora Colossenses capítulo 3, despojai-vos do velho homem, ou seja, tirai-vos daquilo que não presta, de toda a imundície. É interessante que nós precisamos ter esse encontro com Cristo e ter a vida transformada. Me permita mais uma vez dar um exemplo pessoal. Eu tenho dito que fui a um acampamento, recebi um chamado de Deus, compreendi a vocação que Ele tinha para mim, e a partir daquele momento a minha vida gradativamente foi sendo mudada, passo a passo, uma vida de santidade. As pessoas, os meus amigos olhavam para mim e diziam assim: o Nilson está diferente. O que será que aconteceu com ele? O que será que estão falando para ele lá naquela igreja? Na verdade, não estavam dizendo nada. É que o meu encontro com Cristo começou a produzir no meu coração inquietude, santidade, pureza, e gradativamente eu fui mudando de vida. É assim a vida de todo aquele que tem um encontro com Cristo Jesus. Mas é triste dizer que muitas pessoas que se dizem ter um encontro com Cristo ainda vivem uma vida de mentira, ainda vivem uma vida dúbia,
ainda vivem uma vida contando as mesmas piadas profanas, imundas. É triste dizer que muitos que se dizem ter um encontro com Cristo ainda deliciam de uma forma alegre, contente, bebidas. Ainda gosta de uma garrafa ou uma latinha de cerveja, ainda ama e degusta uma taça de vinho. Aí talvez você que me ouve nesta noite está dizendo assim: mas a Bíblia fala sobre a bebida, o próprio Senhor Jesus também bebeu. Eu sei, existe um contexto, mas isso não pode dar a nós o direito de beber dando desculpas. Não, nós precisamos tomar cuidado com os vícios sociais. Nós precisamos ter uma vida diferente. Nossa mente, nosso coração, nossos olhares precisam ser de Cristo. Aquele que tem um encontro com Cristo tem a sua vida mudada. O seu coração agora precisa amar, o seu coração agora precisa perdoar, o seu coração agora precisa enfrentar as lutas com mansidão, com domínio próprio, com alegria. É uma vida mudada para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a terceira lição sobre o encontro. Então, se o encontro produz a nós o chamado, se o encontro produz a nós a vocação, se o encontro produz a nós mudança, quarto e último momento, o encontro vem acompanhado com obediência. O encontro vem com obediência. Se você olhar agora comigo os versículos 20, parte B, e o versículo 22, parte B, é o que nos diz o texto. Olhem para o versículo 20, parte final, quando diz assim: deixaram tudo, mudança de vida, e o final diz: e o seguiram. Versículo 22, parte final: deixaram o barco, e o final diz: o seguiram. Você consegue compreender que o encontro com Cristo me leva a obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus, hoje revelada pelas Escrituras? A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu tive um encontro com Cristo, se você também que me ouve nesta noite teve um encontro com Cristo, então nós precisamos aprender a obedecer à vontade de Deus. E a obediência aqui é visto nesse termo: o seguiram, obedeceram a Cristo. E todo aquele que tem um encontro com Cristo, isto é verdade, é uma exigência que Deus coloca em nós, o obedecer à sua vontade. Lembram de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9? Quando alguém queria segui-lo, e ele diz: não, você não vai me seguir agora. O outro diz: então eu te seguirei. Ele diz: não, você também não vai me seguir. E aí Jesus olha para alguém e diz: você vai me seguir. E aí ele finaliza em Lucas 9:62 e diz assim: ninguém tendo posto a mão no arado, diz ele, olhe para trás. É importante obedecer a Deus, seguir a Deus na sua vontade, nos seus mandamentos. Você deve lembrar também que a Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 4, quando o autor diz assim que os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, ela não é penosa para nós.
E por que se torna tão penoso obedecer à vontade de Deus? Por que se torna tão difícil e penoso em ser dizimistas, em ser ofertantes, em ter alegria em estar na casa do Senhor? Eu sei, na pandemia agora não é possível, mas e pós-pandemia? Por que é tão difícil obedecer, o perdoar alguém, o amar alguém, o evangelizar alguém? Por que se torna penoso esses princípios, esses mandamentos de Deus? Se a própria Bíblia diz que eles não são penosos. Penso eu, e por favor não se sinta bravo comigo. Será que de fato houve um encontro com Cristo? O encontro com Cristo produz em nós uma obediência à sua vontade. Você deve lembrar do próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, quando diz lá que ele estava no Getsêmani. Ele foi obediente até a morte, quando diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi realizada, e Jesus foi obediente. Nós precisamos, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, serem obedientes. Me permita mais uma vez dar um exemplo pessoal. Eu disse que fui no acampamento, tive um chamado de Deus, recebi de Deus uma vocação, recebi de Deus também uma mudança de vida, e agora eu precisava obedecer a Deus em algumas áreas da minha vida. Uma das áreas mais difíceis que eu tinha para obedecer a Deus é que as chamadas baladas, isso era muito comum na época e eu gostava muito. E eu dava uma desculpa em dizer o seguinte: eu vou nesses lugares porque os meus amigos estão lá e eu vou evangelizá-los. Até que um belo dia, naquele lugar, eu senti a voz de Deus dizer assim: você não pertence mais a esse lugar. A partir daquele momento eu não hesitei em obedecer à vontade de Deus, e gradativamente obedecendo, e Deus honrando aquilo que Ele tinha prometido para a minha vida. Você consegue compreender que aquele que tem um encontro com Cristo, passa por Ele e produz mudança de vida? Nós precisamos obedecer, porque houve uma mudança de vida. Não dá para ficar dando desculpas nos pecados de estimações, naquilo que nosso coração se endurece. Nós precisamos simplesmente obedecer. Mas eu quero concluir dizendo: o encontro. Penso que ficou muito bem claro e nítido para todos nós, você que está aí online comigo, como é o encontro com Cristo. No encontro com Cristo nós temos o chamado, a eleição de Deus. Nós temos também a vocação, o ministério, o dom que Deus tem para todos nós. Neste encontro, nós temos também a mudança de vida, mudança de caráter, de personalidade. É uma mudança de vida, mas nós temos também a obediência. Nós precisamos obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. A minha pergunta para você é: você já teve um encontro com Cristo? Deixe-me dizer algo ao seu coração. A Bíblia relata pessoas que tiveram um encontro com Cristo, mas não foram transformados. Posso dizer para você, no primeiro momento, de Pôncio Pilatos. Teve um encontro com o Rei dos Reis, mas preferiu lavar as mãos. Você deve lembrar, no segundo momento, do jovem rico, que teve um encontro com Cristo. Até disse ele que ele obedecia os mandamentos, que ele era um bom filho,
Mas observem vocês que ele deixou de lado seguir a Cristo. O que dizer, num terceiro momento, do rei Agripa, que teve também um encontro, ou pelo menos ouviu da graça de Cristo por meio do apóstolo Paulo. E aí ele olha para Paulo e diz assim: Paulo, por pouco não me persuadiste a ter um encontro com esse Cristo. Muitas pessoas tiveram um encontro com Cristo e não foram transformados. Antes de orar, eu quero deixar 3 palavras ao seu coração nesta noite. Primeira palavra ao seu coração: o seu encontro com Cristo mudou a sua vida? O encontro que você diz que teve com Cristo mudou o seu ser, o seu interior, a sua mente, a sua vida? A mulher samaritana foi mudada. Naquele poço teve um encontro com Cristo e saiu dali transformada. Mas a segunda palavra que eu preciso deixar ao seu coração: o seu encontro com Cristo levou você a descobrir o seu dom? Levou você a se envolver com Cristo? O seu encontro com Cristo levou você a se envolver com Ele? Todos nós que temos um encontro com Cristo, precisamos nos envolver com o seu reino. Você deve lembrar de Paulo, que teve um encontro, já citado anteriormente nesta noite, o encontro que ele teve com Cristo. Sua vida teve um ministério, se envolveu com o reino de Cristo. Mas a terceira e última palavra ao seu coração: o seu encontro com Cristo, preste atenção, produz em você obediência. O encontro com Cristo produz em você obediência. Você é alguém que obedece à vontade de Deus? Ou você é alguém que obedece uma parte e não obedece outra parte? O envolvimento com Cristo nos faz sermos obedientes a Cristo. Lembram da nossa frase no nosso exórdio de Martin Buber, quando ele diz que o encontro, o interagir com alguém produz em nós transformação? Muito bem, o encontro com Cristo precisa produzir em nós transformação. Você já teve um encontro com Cristo? Que o bom Deus te abençoe e você possa avaliar a sua vida. Eu quero orar por você que está comigo nesta noite. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, a Tua bondade. Olha para esses, ó Deus, que estão online conosco, que o coração e a mente deles entendam o encontro com Cristo Jesus, o que produz em nós, o que nos transforma e o que nos leva a ser para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Abençoa também e olha para aqueles que passam lutas e dificuldades. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês.